Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero trazer aqui algumas dicas para você que gosta de escrever. Você que escreve livros, artigos, você que escreve matérias, qualquer coisa que você escreve de maneira que você precise construir frases, né, orações, parágrafos que façam o maior sentido possível e que transmitam uma compreensão perfeita daquilo que você está colocando no texto. Tá? Por exemplo, uma das coisas que eu percebo de mais estranho em alguns lugares é que muitas pessoas cometem muitos erros com relação à conjugação de verbos. Então vem comigo aqui. Vamos supor que você está construindo esse texto. Filipe, um dos 7 escolhidos para servir as mesas, cheio do espírito de sabedoria, evangelizou, aqui tem um verbo, né? Mas eu não vou falar sobre isso. Evangelizou alguns samaritanos, mas não ousou, mais um verbo aqui, impor as mãos, no caso aqui uma conjugação verbal, né? Mas não ousou impor as mãos sobre eles por entender não ser um dos 12. Né? Tá aqui mais um verbo, aqui outro. Deixou que os apóstolos Pedro e João os fizessem. Né? Então veja que verbo é uma coisa que está presente em tudo que você escreve, não tem como. Tá? Vamos analisar esse último verbo aqui, fizessem. Perceba que todo verbo ele precisa combinar com um pronome, né? Ou com um substantivo. Então, antes desse verbo, eu tenho aqui dois substantivos, Pedro e João. E eu posso chamar Pedro e João de eles. Então, o pronome eles está representado aqui por Pedro e João. Então, eles vai ser o meu pronome aqui. Então, deixou que eles, os apóstolos Pedro e João, os fizessem. Então, vamos supor que eu tenho uma dúvida. Será que eu coloquei a conjugação aqui corretamente? Então, eu vou pegar esse verbo, da maneira que ele está conjugado aqui, fizessem, e vou utilizar a ferramenta conjugação. Cada uma das ferramentas que eu te mostrar aqui, vou deixar o link na descrição do vídeo para você acessar, tá? Eu vou pegar o verbo e vou colocar aqui, fazer. Fizessem é do verbo fazer. Ele libera para mim aqui a conjugação deste verbo em todos os tempos e modos, né? E com cada e com os seus respectivos pronomes, né? Então, para facilitar a minha pesquisa, eu não preciso ler tudo isso. Eu vou dar um Ctrl F, ele vai abrir aqui a pesquisa do meu navegador e vou digitar da maneira que eu coloquei lá no meu texto. Fizessem, tá aqui. Perceba que ele vai me dar 6 instâncias. Então eu vou analisar aqui quais foram as instâncias que ele fez para mim. Veja que aqui ele já traz a minha resposta. Eles fizessem. Então ele trouxe o pronome e o verbo conjugado fizesse. Então já esclareci a minha dúvida. Então lá eu estou certo, tá bom? Então essa ferramenta ela é muito boa porque te ajuda a construir frases de uma maneira gramaticalmente correta, tá? Lembrando que tudo isso que eu estou falando aqui não substitui um bom revisor. Isso aqui é o trabalho que você faz quando você está escrevendo, tá? Outra coisa interessante é que a segunda ferramenta ela é óbvia, é o dicionário online de português. Então você pode simplesmente chegar aqui e pesquisar qualquer palavra que você assim desejar. Você pode colocar aqui, por exemplo, o que seria aristocrata. Então você vai pesquisar sobre ela e ele vai colocar aqui, ó, nobre, pessoa que faz parte da aristocracia, da classe social e política cujos membros têm poder e privilégios garantidos por herança. Mas vamos supor que eu não quero no meu texto usar a palavra aristocrata. Eu quero um sinônimo. Então você vai para mais essa ferramenta aqui, que é a ferramenta de sinônimos. Você vai colocar aqui aristocrata e vai pesquisar sinônimos para ela. Ela trouxe aqui um sinônimo, ilustre. Né? Aqui embaixo ela dá outro sinônimo, fidalgo e o nobre que nós encontramos lá no dicionário. Né? Então ela vai trazer aqui ilustre, fidalgo,
ela vai trazer aqui um senhor, um gentil, uma pessoa que é bem, no sentido de bem educado, e por aí vai. Então eu tenho aqui uma ferramenta muito importante. Como também eu posso querer saber qual é o antônimo desta palavra aristocrata. Então eu vou aqui para outra ferramenta e vou pesquisar aristocrata. E vou pesquisar um antônimo. E aí ele vai trazer para mim aqui. Anti-aristocrata é um popular, é um peão, né? Ou no caso de uma mulher, uma dama. No sentido de... Acredito que ele deve estar se referindo aqui ao jogo de xadrez, não tenho certeza, tá? Mas ele vai trazer aqui, um Juan, um plebeu, um vilão, um vulgar, e por aí vai. Então ele vai... Essas ferramentas me ajudam a encontrar outras palavras para que o meu texto não seja repetitivo, né? E por falar em repetitivo, veja, por exemplo, quando nós estamos escrevendo, se a gente não usa muito a partícula mas, né? Eu estou escrevendo algo, aí coloco vírgula, mas, e aí continuo. Ou seja, uma partícula de contradição que todo mundo conhece. Mas, às vezes a gente coloca muito essa partícula repetitivamente no texto, e isso se torna cansativo e empobrece o texto. Então eu preciso encontrar, por exemplo, não aqui, mas na ferramenta de sinônimos, eu preciso encontrar quais outros sinônimos eu tenho para a partícula mas, e ele vai me dar aqui quais são. Eu posso, no mesmo parágrafo, contradizer várias informações não utilizando a mesma palavra. Eu posso começar com mais, aí na próxima eu coloco contudo, porém, todavia, no entanto, entretanto, e assim por diante. Então eu consigo no meu texto construir uma informação não repetitiva, não cansativa e ao mesmo tempo isso pode me ajudar, por exemplo, a evitar cacofonias, que é a combinação de palavras que produz um som desagradável. E isso eu consigo fazer utilizando a ferramenta de sinônimos, que na minha opinião é uma das mais importantes que você tem que ter como aliada para o texto que você está escrevendo. Tá? Isso é muito importante, porque se eu pesquisar aqui no meu texto, por exemplo, a partícula mas, então veja que, tá vendo? No caso aqui ele achou 2. Então a gente usa muito partículas de contradição, né? A gente usa muito. E é importante que a gente não... Ó, tá vendo? Mas... Então eu posso simplesmente, entre esses dois mas, se não houverem outros, eu posso colocar aqui contudo, todavia, entretanto. Porque isso vai enriquecer ainda mais o meu texto. Tá bom? São ferramentas de suma importância. Conjugação de verbos, aqui, dicionário, sinônimos e antônimos. Ok? Espero que eu tenha ajudado. Que Deus te abençoe.